seja novamente muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, 22º domingo do tempo comum, e o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 8, do 14 ao 15 e do 21 ao 23. No Evangelho de hoje, nós ouvíamos Jesus novamente em uma discussão com os fariseus. Os fariseus estavam questionando a Jesus a respeito de uma atitude dos seus discípulos que era de comer sem antes lavar as mãos. Se hoje nós formos trazer para a nossa realidade que nós estamos em tempo de pandemia e que todo momento temos que lavar as nossas mãos, higienizá-las com álcool 70% e etc., nós vamos ver que parecia que esses fariseus estavam com alguma razão. Mas o problema dos fariseus aqui não era uma questão de higiene, não era essa a situação que eles traziam para Jesus. A situação que traziam era por uma questão ritual. Eles acreditavam que se comesse algum alimento sem antes fazer a purificação, lavar as mãos da maneira correta e ritual, então as pessoas poderiam se tornar impuras dentro do seu coração. É um outro conceito que não tem a ver com higiene, mas tem a ver com esse conceito de pureza e de impureza. E a impureza é algo que afasta a pessoa de Deus. E assim, estes fariseus acreditavam que se aqueles discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, estavam se tornando impuros, afastados, distante de Deus. E Jesus começa a ensinar-lhes para que eles pudessem compreender que o que torna uma pessoa impura, o que faz alguém se afastar de Deus, o que faz com que a pessoa traga contaminações espirituais, não é alguma coisa que vem de fora e entra na pessoa. Jesus, ao falar sobre isso, traça exatamente o caminho contrário, dizendo que é aquilo que sai da pessoa que pode torná-la impura, que pode afastá-la de Deus, que pode levá-la ao pecado. E Jesus começa citando uma série de impurezas que são atitudes que saem de dentro do coração da pessoa, né? Jesus fala sobre as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, orgulho, calúnia, falta de juízo. Jesus fala de todas essas coisas como coisas que brotam do coração da pessoa. E são essas coisas que podem retirar da pessoa a pureza, levando-a a pecar e levando-a a afastar-se de Deus. Isso realmente é um discurso muito importante que Jesus traz, porque ele nos ilumina para que compreendamos que nós precisamos olhar sempre para dentro do nosso coração, para a nossa vida interior, porque é da nossa vida interior que nós conseguiremos viver bem a nossa fé. Nós precisamos observar que não é apenas no cumprimento de ritos, como aqueles fariseus queriam, não é apenas no seguimento, às vezes cego, de algumas determinações e de algumas leis que a pessoa poderia se salvar. Nós precisamos compreender que a nossa salvação, a nossa proximidade de Deus, a nossa vida de fé, a nossa intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, elas brotam do nosso coração. Para nós que vivemos a espiritualidade agostiniana, nós sempre temos o coração como o lugar do encontro com Deus, porque da mesma forma que podem sair de nós todas essas coisas que são ruins, que são más e que nos afastam de Deus, no nosso coração também pode ser o lugar onde nós fazemos o nosso verdadeiro encontro com Ele. E do nosso coração, ao invés de saírem estas coisas, pode sair a justiça, a honestidade, o amor, o desejo de ajudar. Do nosso coração pode sair o desejo de construir a paz.
É do nosso coração que sai a misericórdia, do nosso coração que sai a solidariedade, do nosso coração é que sai o respeito e é do nosso coração que saem também todos os outros dons que nos aproximam de Deus e que nos aproximam dos nossos irmãos e irmãs e que fazem valer a nossa fé. Por isso, peçamos ao Senhor Jesus que nos ajude a nos preocuparmos menos com as coisas de fora e coisas rituais, para nos preocuparmos com aquilo que pode brotar do nosso coração, peçando a Ele que nos ajude para que brote do nosso coração sempre aquilo que virá em socorro de nossa fé, que nos aproximará dEle, que nos colocará mais próximo da salvação e que nos fará socorrer também as pessoas que sofrem. Que Deus derrame sobre nós a sua bênção para vivermos uma vida de fé a partir do nosso coração e derrame sobre nós a sua graça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.